E aí, família Caipora! Serão 26 palpites para vocês neste domingo, dia 15 de dezembro. Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês agora os nossos resultados dos dias 13 e 14 de dezembro. No dia 13, nós tivemos 17 palpites, com 13 greens e apenas 4 reds, tá? 77% de taxa de acertos. Tivemos uma correção aqui no jogo do Almeria contra o Mirandés, que havíamos marcado green, tá? Mas na verdade foi red. Pensamos que foi um vitória empate para casa nesta partida, porque a partida de cima tem um vitória empate. Por isso nos confundimos e acabamos marcando um green. Então já corrigimos para o red, beleza? Muito obrigado aí, Sérgio, por avisar a gente para fazer essa correção, beleza? E para o dia 14 de dezembro, nós tivemos 42 palpites, com 28 greens e apenas 12 reds até o momento, em cima de 42 palpites. A possibilidade é bem grande de chegarmos aos 30 greens, beleza? Então estamos aguardando os resultados das duas partidas do Boca e do Racing com o River Plate, beleza? Então, esses resultados dá para verificar depois na nossa planilha Caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e do nosso Telegram. Fechou, galera? Se inscreve lá no nosso Telegram que daqui uns tempos teremos umas novidades por lá. Fechou, galera? Então, estes foram os nossos resultados. Muito obrigado a todos por sempre nos acompanharem, beleza? E se gostaram dos nossos resultados, vai gostar dos nossos palpites e também do nosso bilhete Caipora. Fique aí até o final do vídeo para pegar todos eles, beleza? E também eu gostaria que vocês já clicassem aí embaixo também e já se inscrevem no nosso canal. Deixe o seu like e também comentem o que vocês acham dos nossos palpites. Fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 15 de dezembro? Bora pra intro! Bora lá, família, iniciar com o nosso planejamento para o dia 15 de dezembro. Vamos iniciar com essa partida do Melbourne City contra o Auckland. Essa partida eu separei com o handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória está bem equilibrada, com uma pequena vantagem para o Melbourne com 41%. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Auckland tem 67%, mas foram nos últimos 6 jogos. Em séries, o Auckland vem vencendo a mais de 5 jogos e o Melbourne vem sem empates a 5. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o Auckland sem perder por 2 ou mais gols de diferença a mais de 6 jogos. E o Melbourne City, ele venceu 3 das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, o Santa Coloma contra o Esperança da Andorra na primeira divisão de Andorra. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Santa Coloma tem 93% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Esperança da Andorra tem 6%. No histórico, são 4 partidas com 4 vitórias do Santa Coloma e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Santa Coloma vem vencendo a 4 jogos e o Esperança da Andorra vem perdendo a 5. Últimos encontros, nós temos vitória no primeiro tempo do Santa Coloma em todas as 4 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Santa Coloma também costuma vencer no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? A próxima partida é o Clube Brugge da Bélgica contra o Genk. Separei essa partida na UEFA Pro League com o mercado de over meio gol no segundo tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Clube Brugge vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros, nós temos o mercado de gol no segundo tempo em todos os últimos 6 jogos entre as duas equipes. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no segundo tempo também na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over gol no segundo tempo, beleza? Próxima partida, a Bundesliga Feminina da Alemanha, separei o Bayern de Munique contra o Turbine Potsdam. Separei essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Bayern de Munique tem 92% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Potsdam tem 6%. No histórico são 21 vitórias do Bayern de Munique, 6 empates e 3 do Potsdam. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Bayern de Munique vem vencendo 3 jogos e o Potsdam vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Bayern de Munique, principalmente quando joga em casa. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Bayern de Munique também vence o primeiro tempo na maioria de seus jogos. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida é La Liga da Espanha. Separei o Atlético de Madrid contra o Getafe com o mercado de over gol no primeiro tempo.
A próxima partida é na La Liga da Espanha. Separei o Atlético de Madrid contra o Getafe. Essa partida eu separei com o mercado de vitória, empate para casa e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Madrid é de 69% e ele tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Getafe tem 56%. No histórico são 29 vitórias do Madrid, 11 empates e 4 do Getafe. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Atlético de Madrid vem vencendo, como eu disse, e o Getafe vem sem empates a 5 jogos. Venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Atlético de Madrid nas últimas 6 partidas e o under 4,5 gols em 4 delas, tá? Verificando na casa do Atlético de Madrid, ele venceu e empatou também todas as últimas 6 partidas e o under 4,5 gols em 4 delas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Madrid ele venceu todas as últimas 6 partidas e temos o under 4,5 gols em 3 delas. O Getafe ele perdeu apenas para o Real Madrid e temos o under 4,5 gols na maioria das partidas, tá? Temos uma partida também que ele perdeu para o Girona. Então para essa partida, vitória, empate para casa e under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Superliga da Sérvia e o Novi Pazar contra Estrela Vermelha. Separei essa partida com o mercado de fora para marcar o gol no segundo tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3,5 gols, tá? Verificando em séries, o Estrela Vermelha vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no segundo tempo do Estrela Vermelha em todas as partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Estrela Vermelha vem marcando gol no segundo tempo também em todos os jogos. Então para essa partida, over gol no segundo tempo para o time de fora, beleza? Próxima partida, o Brighton contra o Crystal Palace na Premier League da Inglaterra. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5. Em séries, o Brighton vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 5 jogos de 6. Temos ambas marcam também em 5 de 6 jogos. Na casa do Brighton, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e ambas marcam também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos e temos ambas marcam em quase todas as partidas e em todas as partidas do Brighton. Então para essa partida, over 1,5 gols e com probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, Heidenheim contra o Stuttgart. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de acima de 3 gols. Em séries, o Heidenheim vem perdendo a 5 jogos e o Stuttgart vem vencendo a 3. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Heidenheim, over 1,5 gols nas duas únicas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Copenhagen contra o Kolding. Separei essa partida na Copa da Dinamarca com vitória seca para casa. O Copenhagen tem 72% de probabilidade de vitória com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. O Kolding tem 56%. No histórico foi uma partida com uma vitória de 3-1 do Copenhagen. E em séries, o Copenhagen vem vencendo há mais de 5 jogos e o Kolding vem a 3 jogos perdendo. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Copenhagen em 4 das últimas 6 partidas e o Kolding venceu apenas 2 de 6 e não vence há 4 partidas. Então para essa partida é vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é um super clássico na Escócia. Separei o Celtic contra o Rangers na Copa da Liga. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Celtic vem sem derrotas há 5 jogos e o Rangers vem marcando gols há 10 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Eredivisie da Holanda, separei o Ajax contra o Almere City. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ajax vem sofrendo gols há 5 jogos e o Almere vem perdendo há 5 jogos. Últimos encontros, over gol no primeiro tempo na maioria dos jogos entre as duas equipes. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Fenerbahçe contra o Istambul
na Superliga da Turquia. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem sofrendo gols a 6 jogos e o Istambul vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E na casa do Fenerbahçe, over 1,5 gols também em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Bundesliga da Alemanha, o Borussia Dortmund contra o Hoffenheim. Separa essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Dortmund vem marcando gols a 8 jogos e o Hoffenheim vem sem vitórias a 5. Últimos encontros, gol no primeiro tempo na maioria dos jogos entre as duas equipes. Nos últimos jogos dos campeonatos, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, é over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é esse super clássico na Premier League da Inglaterra, o Manchester City contra o Manchester United. Separei essa partida com ambas as equipes receberão um cartão. Por que eu separei este mercado? Esse clássico tem história e temos aqui o City com 59% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 22% apenas. O Manchester United tem 67%. No histórico são 26 vitórias do City, 8 empates e 32 do Manchester United. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Manchester United não empata 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, nós temos ambas as equipes recebendo um cartão em todos os jogos. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também temos ambas as equipes recebendo um cartão em quase todos os jogos. Então para essa partida, ambas as equipes receberão um cartão, beleza? Próxima partida, o Como contra a Roma na Série A da Itália. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5. Em séries, o Como vem sofrendo gols a 10 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols nas duas partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vitória Pilsen contra o Dinamo Sesc. Separei essa partida na Primeira Liga da República Tcheca com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Pilsen vem marcando gols a 8 jogos e o Sesc vem sem vitórias a 5. Perdeu 4 deles. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos entre as duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Copa da Dinamarca, o Brøndby contra o Aarhus. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Aarhus jogando em casa vem marcando gols a 10 jogos e o Brøndby vem sem derrotas a 5. Últimos encontros, tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Primeira Liga de Portugal, AVS Futebol contra o Benfica. Separei essa partida com o mercado de over gol no segundo tempo. Por que eu separei este mercado para essa partida? No histórico de partidas entre as duas equipes, nós temos aqui um jogo com 4-1 para o Benfica. Em séries, o AVS ele não vence há 5 jogos e o Benfica venceu derrotas a 5 e venceu 4 deles. No último jogo que tivemos das duas equipes, saiu gol no segundo tempo. E também temos gol no segundo tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over gol no segundo tempo, beleza? Próxima partida, o RB Leipzig contra o Eintracht Frankfurt. Separei essa partida na Bundesliga da Alemanha com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 2,5. Em séries, o Leipzig vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros, nós temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Leipzig, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Premier League da Inglaterra, o Southampton contra o Tottenham. Essa partida eu separei com o mercado de over gol no primeiro tempo.
Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols há 5 jogos. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em todas as últimas 6 partidas entre as duas equipes. E nos últimos jogos dos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida é o Chelsea contra o Brentford na Premier League da Inglaterra. Essa partida eu separei com over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Chelsea vem vencendo a 5 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Chelsea, over 2,5 em 3 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? A próxima partida também é esse clássico na Ligue 1 da França. O Paris Saint-Germain contra o Lyon. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Lyon vem vencendo a 4 jogos e nos últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Série A da Itália, o Milan contra o Genoa. Essa partida eu separei com over 2,5 cartões. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões em quase todos os jogos que elas disputaram. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas que disputaram, tá? Verificando a disciplina das duas equipes, também temos uma média alta de cartões, é de acima de 3,5 cartões. Verificando o árbitro, ele tem uma média de 4,7 cartões por partida e 4,3 amarelos. Então para essa partida eu acredito que nós teremos um over 2,5 cartões, beleza? A próxima partida é em La Liga da Espanha, o Barcelona contra o Leganés. Essa partida eu separei com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Barcelona vem marcando gols há 6 jogos e temos nos últimos encontros gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre as duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, primeira divisão da Argentina, o Vélez contra o Huracan. Separei essa partida com o mercado de vitória e empate para casa. O Vélez tem 52% de probabilidade de vitória, com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O Huracan tem 50%. No histórico, são 9 vitórias do Vélez, 7 empates e 7 do Huracan. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Huracan em casa, ele vem sem derrotas há 5 jogos. Últimos encontros, nós temos vitória e empate do Vélez em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Vélez venceu e empatou as últimas 5 partidas contra o Huracan. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Vélez venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas e o Huracan venceu 3 das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Monterrey contra o Clube América na Liga MX do México. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Próxima partida, o Monterrey contra o Clube América na Liga MX do México. Separei essa partida com o mercado de handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Monterrey com 43%. Ele tem um aproveitamento de 61 nos últimos 9 jogos e o Clube América tem 83. No histórico são 23 vitórias para cada lado e 15 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Monterrey vem a 8 jogos marcando gols e o América vem sem derrotas a 5, venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos o Clube América sem perder, com 2 mais gols de diferença para o Monterrey nos últimos 6 jogos. Verificando, jogando na casa do Monterrey, ele também não perdeu nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Monterrey ele venceu 2 das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença. E o Clube América não perde com 2 ou mais gols de diferença as últimas partidas. Então para essa partida é um handicap de mais 2 para fora. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e espero que tenham gostado dos nossos palpites. Se gostou, já comenta aí e se ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal. Beleza? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera, vamos lá com o nosso Bilhete Caipora, que é com 5 seleções. Separei essa partida com ambas as equipes receberão um cartão entre Manchester City contra o Manchester United. Separei o ABS Futebol contra o Benfica com o over meio gol no segundo tempo.
Over 2,5 gols para o RB Leipzig contra o Eintracht Frankfurt e over 2,5 gols para o Chelsea contra o Brentford. Separei over meio gol no primeiro tempo para o Paris Saint-Germain contra o Lyon. Uma odd total de 2,53. Fechou, galera? Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!